Romanos, capítulo 1, versículo 16 e o versículo 17. Diz assim, palavra do Senhor. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Que Deus até aqui esteja nos abençoando com a leitura da sua palavra. E meus irmãos, esse texto, conforme eu disse, despertou no coração de Martinho Lutero algo tremendo. E algo que nós vemos como o grande problema da humanidade. O grande problema da humanidade é o fato de Deus ser justo. Deus, Ele é justo. Esse é o grande problema da humanidade. E talvez você pergunte, pastor, por quê? Por que isso é um problema? Deus ser justo, isso é um problema para as pessoas? Sim, é um problema. Por quê? Porque Deus, falar que Deus é justo, revela que Deus sempre faz o que é certo. Ele é sempre correto em todas as suas decisões. Ele faz tudo de forma correta e justa. E não há nenhum momento que possamos contradizer esta verdade. Não há nenhum momento que possamos falar, não, Deus aqui nesse momento, nesse fato, Ele está sendo injusto. Deus seria sempre justo. Ele sempre faz o que é correto. E já que Ele faz o que é correto, Ele não pode ignorar os nossos pecados. Por isso que é um grande problema Deus ser justo. Deus não pode olhar para a gente, olhar para os nossos pecados e falar, deixa para lá. Deixa para lá as coisas que nós fazemos de errado. Por que Ele não pode fazer isso? Porque seria injusto. Assim como um juiz, pensa na figura do juiz, ele não pode deixar um criminoso, um assassino, um homicida, ele ir embora sem a punição devida, porque a lei determina que ele seja punido. Deus também não pode deixar que o nosso pecado passe sem consequência, que o pecado do ser humano não seja de alguma maneira punido. E aí que está o problema. Por quê? Porque todos nós aqui, inclusive eu, temos pecado. Todos nós temos pecado, esta é a grande verdade. E Deus, como sendo alguém justo, Ele olha para o pecado e fala, ele precisa ser punido. Ele precisa, de alguma maneira, receber a consequência desse pecado. E isso, meus irmãos, nos coloca em uma situação extremamente difícil. Extremamente difícil. Porque nós, por nós mesmos, nós não temos a capacidade de nos livrar dessa culpa. Nós não temos isso. Como que eu posso ser, olhando para mim, eu tenho sempre esse costume de fazer uma conta, né? Se você pecasse apenas 3 vezes ao dia, em um ano, quantos pecados você cometeria? Tenho certeza que muitos aqui já ouviram essa pergunta do pastor, e a resposta é sempre a mesma, 1096 pecados durante um ano, e aí multiplica pela sua idade. Se você tem 20, tem 30, tem 40, tem 60, tem 70, e você vai multiplicando, apenas com 3 pecados, você cometeria milhares de pecados, você cometeu milhares de pecados durante toda a sua vida. E é por isso, meus irmãos, que Deus, Ele não pode simplesmente falar para você, vem aqui que eu vou te aceitar na minha presença.
Ele não pode, devido aos nossos pecados. E como então? Como Deus, ele sendo justo, como ele pode perdoar um pecador, se há tantos pecados? Aí você fala, não, mas Deus, ele é bom, ele vai perdoar, mas ele não pode negar a si mesmo, ele não pode, para ser bom aos seres humanos, deixar de ser justo. Ele não pode negar a si mesmo. Então como que nós podemos resolver isso? Será que a Bíblia fala algo? Sim, a Bíblia fala a respeito disso. E foi o que, vamos dizer assim, provocou a reforma protestante há 507 anos atrás. Um dos debates centrais entre os reformadores e a Igreja Católica Romana foi a questão da justificação. Alguns se levantaram falando de um jeito e outros falaram de outro jeito. Quem que estava certo? A resposta sempre está onde? Na Bíblia, na palavra de Deus. E a questão que foi levantada na época da reforma foi como que um pecador, sendo tão pecador quanto ele é, pode ser aceito por Deus como alguém justo, como alguém que nunca pecou, como alguém que faz tudo certo e correto, como alguém amável. Essa foi a questão. E aí o que acontece? Na reforma houve duas visões. A primeira, é a mais conhecida, era a visão dos católicos. Lá atrás, em 1545, no Concílio de Trento, em resposta aos protestantes, os católicos declararam o seguinte: a justificação, ela é infundida no homem por meio do lavar do batismo. Em outras palavras, para os católicos, o batismo é a obra que torna o pecador em um homem justo, em um homem que é aceito por Deus. Só que não para aqui. Essa pessoa que depois que é batizada, ela ainda tem que cooperar com a graça que foi infundida nela, não cometendo um pecado mortal ou se dedicando à penitência. É isso que é ensinado, foi ensinado há 500 anos atrás e é ensinado até hoje na Igreja Católica. E qual foi então a posição que nós temos dos reformadores, Os reformadores pensavam diferente. Por exemplo, Martinho Lutero, ele levantou a questão da sola fide, que eu disse no início, justificação somente pela fé. É o que nós vamos falar hoje, justificação somente pela fé. É o que nós vamos olhar para a palavra de Deus e vamos ver se de fato Lutero ele tinha razão ou não. E nós vamos ver então que esse princípio, ele é importante, continua sendo importante e continuará sendo importante. E foi tão importante na época, e é tão importante hoje, que Martinho Lutero, ele disse que é esse princípio, a justificação, a maneira como somos aceitos por Deus, ela é tão importante que é o artigo pelo qual a igreja permanece de pé ou cai. Ou seja, ele fala que isso é um distintivo para saber se a igreja está de pé, se a igreja é uma igreja verdadeira ou não. E por que isso, então, ela é tão importante? Porque rejeitar, ele dizia isso, rejeitar a justificação pela fé somente, é rejeitar o evangelho, o único evangelho que pode nos salvar. E nós vemos isso no texto que nós lemos. Então, eu peço sempre que vocês, ao ler o texto, não fechem a Bíblia. Mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos olhar para o texto. É o texto que vai falar conosco. Deus fala por meio da Bíblia. O pastor aqui está apenas expondo, o pastor está aqui apenas é o mensageiro um instrumento neste momento do Senhor. E nós vamos ver 3 verdades de Romanos, capítulo 1, versículo 16
e versículo 17. Primeira verdade que eu queria destacar nesse texto, fala qual deve ser a nossa postura diante do Evangelho. Olha aí para o texto no capítulo 1, versículo 16. O apóstolo Paulo diz: porque não me envergonho do Evangelho. O Evangelho aqui que o apóstolo Paulo está aqui se referindo era a mensagem de Cristo, mas não qualquer Cristo. Um Cristo que foi crucificado e um Cristo que foi ressuscitado. É essa mensagem que ele está falando, que Cristo morreu pelos nossos pecados e também ele ressuscitou para nos justificar. Ele diz até mesmo aqui que era algo escandaloso. Era algo escandaloso para os seus irmãos judeus, mas também era uma loucura para os gregos. E o apóstolo Paulo, ao falar, eu não me envergonho do Evangelho, ele está dizendo aqui que ele não relutava quando tinha oportunidade de pregar, de falar dessa mensagem. Ele não ficava, será que essa pessoa vai aceitar a minha mensagem? Será que eles vão concordar comigo que Jesus Cristo é o Messias? Que Jesus Cristo é o único que pode os salvar? Ele não ficava relutando, mas muito pelo contrário, ele se sentia orgulhoso e muitíssimo feliz por alcançar essa oportunidade de pregar o Evangelho. E ele falava, eu não me envergonho, eu não tenho vergonha de falar do Evangelho para as pessoas. E é a segunda verdade que eu quero destacar, dá essa razão, por que ele não se envergonhava? A segunda verdade que eu trago para os irmãos é que o que o Evangelho produz em nossa vida. Por isso que ele não se envergonhava. Ainda no versículo 16, ele diz, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro judeu e também do grego. Então a razão de Paulo não se envergonhar de pregar o Evangelho, não se envergonhar dessa mensagem, é porque o Evangelho ele tinha poder. Ele não era uma mensagem, ele não era simplesmente uma história, algo místico que ele falava para as pessoas, mas ele está falando, o Evangelho, ele é poder de Deus, ele tem poder para salvar todo aquele que crê. É isso que ele estava falando, ele tem poder, ele é o poder de Deus, e esse poder, ele salvava qualquer tipo de pessoa, não salvava somente o judeu, mas ele diz também o grego. O judeu era o povo de Deus na sua época, e o grego eram as pessoas que não faziam parte do povo de Deus, ou seja, todo o resto do mundo. E aí ele então está dizendo, ele é poder de Deus para salvar todo aquele que crê. E o que é salvação para o apóstolo Paulo? Salvação aqui para o apóstolo Paulo é uma salvação espiritual e eterna. É a libertação do pecado e da condenação. Isto é salvação para o apóstolo Paulo. Isso é algo que os seres humanos eles não podem alcançar por si mesmos. Quem pode comprar a salvação? Quem? Quem pode alcançar a salvação por meio de algo que ele mesmo faz, pelas suas obras que ele realiza diante de Deus? Isso é impossível. A salvação é alcançada, é um dom que Deus dá para aqueles que confiam em Jesus Cristo. Mas avançando mais um pouco, vamos para a terceira verdade que que eu quero destacar nesse texto, que é o versículo 17, que fala a justiça de Deus revelada no Evangelho. No verso 17, Paulo prova que o Evangelho de fato é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aí o versículo 17 ele diz, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Justiça aqui para o apóstolo Paulo não significa a retribuição justa de Deus.
Não é esse tipo de justiça que o apóstolo Paulo ele tem em mente, mas é uma justiça que vem de Deus, é uma justiça que Deus concede àqueles que creem. É uma justiça que justifica esses que creem diante do próprio Deus. Então ele está falando, essa justiça é revelada no Evangelho. Ou seja, o Evangelho, a mensagem da cruz, a mensagem de Cristo sendo crucificado, Cristo ressuscitando, ele revela a maneira de como os seres humanos, como nós podemos ser aceitos por Deus. É isso que o apóstolo está aqui tentando falar para aquelas pessoas. É como se ele estivesse falando, não é praticando boas obras, não é por meio de atos de bondade, não é porque eu sou uma pessoa honesta. E claro, isso tudo, ser uma pessoa boa, fazer boas obras, ser alguém honesto, isso é bom, isso é algo agradável diante de Deus. Mas isso não é argumento para eu ou você sermos aceitos por Deus como alguém justo, como alguém ok diante dele. Não é dessa maneira que nós podemos ser aceitos diante de Deus. Deus é justo, o apóstolo Paulo diz, e a justiça dele é revelada no Evangelho. E como foi isso? Bom, a Bíblia diz, essa mensagem do Evangelho fala que os seres humanos pecaram. Vocês sabem muito bem a história. Começou lá no Jardim do Éden. E aí depois, todos os filhos de Adão e Eva pecaram. Todos os seres humanos. Eles pecam. E aí como que vai ser, Deus? O Senhor preparou um céu. O Senhor preparou uma grande morada. Quem que vai habitar com o Senhor se o ser humano continua pecando? Aí diz o apóstolo Paulo que Deus, até o momento da chegada do seu Filho Jesus Cristo, deixou impune os pecados anteriormente cometidos. Para quê? Para que quando o seu Filho chegasse, ele ia punir todas essas ofensas, transgressões, pecados, em quem? Em Cristo. Em Cristo. Esta é a mensagem do Evangelho. E para que ele fez isso? Para que ele possa continuar sendo justo, continuar punindo o que está errado. E aí o apóstolo Paulo fala, e também não somente continuar sendo justo, mas sendo justificador de todo aquele que nele crê. Isso que o apóstolo Paulo, isso que ele ensina, quando ele ensinou, quando pregava o Evangelho. Mesmo nós sendo pecadores, nós podemos ser aceitos diante de Deus, e não é pelas nossas boas obras, mas pela confiança que nós temos no sacrifício de Jesus Cristo. Ou seja, nós somos aceitos apenas pela fé. Nós somos justificados apenas pela fé. O apóstolo Paulo fala sobre justificação quase a carta de Romanos toda. Tanto, se você quiser abrir lá em Romanos, no capítulo 3, versículo 28, ele diz o seguinte: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. O ser humano é justificado. O que significa alguém justificado? Esse termo aqui, justificado, é um termo, vamos dizer assim, legal, é um termo jurídico, que a pessoa ela é aceita por Deus, Deus não está imputando o pecado sobre esta pessoa. É uma aceitação não somente moral ou pessoal, é uma aceitação judicial. Deus não considera aquele que tem fé em Jesus Cristo como alguém culpado. É por isso que nós lemos o Salmo de número 32.
Você vê que no Antigo Testamento essa verdade já estava ali, um pouco obscura, mas estava ali. Lá no Salmo 32, versículo 1 e o 2, o Davi ele diz o seguinte: bem-aventurado, feliz, aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. Mas como isso? No Antigo Testamento, que nós lemos, né? Deus é tão justo, tão severo. Deus manda fogo e destrói uma cidade inteira. E aí Davi no Antigo Testamento diz isso: olha, Deus ele perdoa a iniquidade. Como isso? E ele mesmo faz aquelas pessoas que creem em Jesus Cristo ser justas. E aí que está a grande diferença, não somente entre os católicos e os protestantes, mas entre o cristianismo bíblico e quase todas as outras religiões. Sermos declarados justos por Deus, ou seja, sermos justificados, aceitos por Deus, com base apenas na nossa fé em Jesus Cristo e não apenas pelas obras da lei, essa é uma linha que divide a maioria das seitas do cristianismo bíblico. Se você procurar conhecer as outras religiões, todas elas vão tentar, de alguma maneira, te mostrar o que você tem que fazer para ser aceito por Deus, para ser salvo. Você sempre tem que fazer alguma coisa para ser salvo. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que nós não podemos ser salvos por obras. Não é o que eu faço que vai me salvar, mas é a graça de Deus, que é um dom, conforme mesmo o apóstolo Paulo disse em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus, é um presente. Salvação e fé é um presente de Deus, e ele diz, não é de obras, para que ninguém se glorie. Qual que é a implicação disso? Se abandonarmos esse princípio, se nós começarmos a pregar outra coisa, outra maneira que Deus aceita o ser humano como justo, nós estamos pregando um outro evangelho. Não é o evangelho que o apóstolo Paulo pregava, não é o evangelho que a Bíblia nos ensina, que Deus nos aceita pela sua graça, pela fé que nós temos em Jesus Cristo. E nós vemos que o apóstolo Paulo diz que até mesmo essa fé não é uma obra sua, mas é algo que também é dado por Deus. Ele diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé e a salvação. Ele diz, não vem de vós, é um dom, é um presente de Deus, é presente dele. Deus dá de forma graciosa. Então, negarmos isso, estamos negando o único caminho de salvação. Por isso que esse princípio, justificação pela fé somente, ela é tão importante para nós. Sem ele não há evangelho. Sem evangelho, não há poder de Deus para salvar. As pessoas não vão ser transformadas verdadeiramente. E sem evangelho, nós estamos totalmente perdidos. É isso que esse texto traz de implicação para nós. O apóstolo Paulo ele foi bem veemente quando ele falou à igreja que estava aos Gálatas, aqueles crentes. Ele disse, como já disse para vocês, agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema, seja amaldiçoado. O apóstolo Paulo alertou aquela igreja, dizendo que não andem por outro evangelho. E essa é a grande questão da carta de Paulo aos Gálatas.
Eles estavam, apesar de terem ouvido o evangelho verdadeiro, puro e simples, justificação apenas pela fé em Jesus Cristo, eles estavam caminhando agora, tentando se justificar diante de Deus por meio das suas obras. E aí, Paulo, no começo da sua carta, eu estou admirado, porque vocês estão se desviando tão rapidamente desse caminho, desse evangelho. E aí ele então alerta, se alguém vir pregar, se alguém falar para vocês um evangelho que vá além, um evangelho que some fé com obras, esse seja anátema. Fé com boas ações, seja anátema. Fé, mais algum tipo de ritual, seja anátema. Não tem como comprar o dom de Deus. Não há nada que eu possa fazer para alcançar a vida eterna. Então, desviar desse ensino, meus irmãos, nos levará ao erro em todas as áreas da nossa igreja, em todas as áreas da nossa doutrina e até mesmo da nossa vida. Nós viveremos de uma maneira que acharemos que estamos agradando a Deus, estamos sendo aceitos por Deus, mas na verdade estamos vivendo perdidos. Concluindo então, eu quero concluir essa mensagem com algumas aplicações práticas para a nossa vida. Quais as implicações da justificação pela fé somente na minha vida, na sua vida? O que isso vai... Pastor, eu entendi, mas o que isso vai mudar para mim? Na minha segunda-feira, quando eu venho à igreja, o que isso muda dentro da minha família? Bom, se nós somos aceitos por Deus, somente pela fé no seu Filho, nós não precisamos procurar riquezas pelo Evangelho ou pela famosa teologia da prosperidade. A salvação, assim como todas as bênçãos de Deus, todas as bênçãos, prosperidade, tudo que você possa alcançar neste mundo, são presentes gratuitos de Deus. Eu estar aqui na frente e pregar para você, vem aqui, faça um sacrifício, traga um valor específico, desafiando a Deus, fazendo um propósito com Deus, porque você vai ver que o valor que você trouxer aqui irá dobrar. Isso não é evangelho, isso é enganação. As bênçãos de Deus são gratuitas. O apóstolo Tiago, ele diz exatamente isso. Todo dom perfeito, toda dádiva vem do Pai das luzes. Eu não preciso comprar a bênção de Deus. Ser justificados, aceitos pela fé somente, implica nisso. Não tem como. Um evangelho que prega essa prosperidade por meio da fé, ou por meio de um sacrifício, é um evangelho falso, que nós devemos nos afastar. Se somos aceitos por Deus somente pela fé, não precisamos tentar conquistar a salvação. É isso que muitas pessoas têm feito, têm buscado conquistar. Não, eu preciso ser salvo. Eu, conversando com uma pessoa na rua, nas minhas aventuras de evangelização, você vai encontrando várias pessoas. E aí eu encontrei um senhor e eu perguntei para ele, falei, se o senhor morresse hoje, saberia para onde iria a ele? Bom, o que a gente está fazendo, a gente está trabalhando para ir para o céu. O que a gente quer, eu estou fazendo tudo. E ele me contou várias histórias, como que ele era honesto, como que ele fazia boas obras, como se de fato ele errou, ele teve alguns erros na sua vida, mas ele estava procurando sempre ser honesto. E para quê? Para ir para o céu. Porque eu se perguntar isso para todos vocês aqui, para onde vocês querem ir depois que morrerem? Todo mundo vai falar, eu quero ir para o céu, eu quero ir para o céu. E o que você está fazendo para ir para o céu? Aí alguns iriam responder, bom,
eu estou procurando viver assim, eu estou procurando fazer isso. Bom, pastor, eu estou aqui na igreja, na verdade, eu quero ir para o céu, por isso que eu estou aqui na igreja. Não, nada que você possa fazer, nada, nenhuma oferta que você possa dar, os seus dízimos, a sua fidelidade, isso não vai comprar a salvação. O que Cristo fez foi suficiente. Foi suficiente. E é claro, eu não posso deixar aqui de falar que as boas obras, elas devem ser feitas. Elas vão aparecer na nossa vida, mas não como algo para alcançar a salvação, mas sim como resultado que eu fui verdadeiramente salvo. Como o apóstolo Paulo mesmo disse, vocês foram agora salvos para as boas obras. Agora você já alcançou a salvação completa em Jesus Cristo. Agora caminhe nessas boas obras, faça boas obras do quais Deus irá ser glorificado, mas não para conquistar a salvação. Se somos aceitos por Deus somente pela fé, não precisamos de um evangelho como autoajuda. Nossa confiança, o apóstolo Paulo deixa bem claro, que não deve estar em mim mesmo, porque esse é o discurso na atualidade. Você está com um problema? Você quer vencer na vida? Olhe para dentro de você. Você é um guerreiro, você é uma águia, você é um leão. Você vai conquistar. Você pode, se você acreditar em si mesmo. Não é isso que dizem? Nós não precisamos desse tipo de evangelho. Nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos confiar apenas em Deus e não em nós mesmos. Esse evangelho de autoajuda, vamos jogar para o lado. Nós não queremos. Se somos aceitos por Deus somente pela fé, não precisamos misturar outras crenças, rituais. A fé em Jesus para a salvação, ela é suficiente. Eu não preciso de um ritual. Não preciso de algo para... Não, eu preciso me batizar para ser salvo. Nós bem sabemos que batismo não salva. O que salva é a fé. O batismo é como se fosse apenas um distintivo. É um carimbo que você recebe, um passaporte, fala assim, agora você está, ali indo para este caminho maravilhoso. Mas o batismo ele não salva. Eu não posso falar aqui uma inverdade para vocês, dizendo, batismo vai dizer, não, o que salva é apenas a fé. Batismo é apenas um símbolo, é apenas ali um selo, é uma aliança que nós temos, uma marca da aliança que nós temos, que de fato eu sirvo a Deus, é uma confissão pública da minha fé. E como nós reformados dizemos, o batismo, ele é a nossa introdução na aliança de Deus. Deus tem uma aliança com o seu povo, e o batismo é essa introdução, é a porta de entrada nesta aliança, mas não a salvação. Se somos aceitos por Deus somente pela fé, nós não precisamos tentar controlar a realidade com as nossas palavras. Você já ouviu alguém dizer assim, não fala isso não, porque vai que acontece. Não diga isso, não fale isso com seu filho, não diga isso que você não vai conseguir, que as coisas... Não fale isso. Vai que acontece. Mas aí tem o contrário. Aqueles que falam assim, decrete a bênção. Fale. As suas palavras têm poder. Fale que você vai conseguir, que Deus ele vai realizar, que você está decretando as bênçãos de Deus na sua vida. Fale isso. É isso que alguns pregam. Mas nós vemos claramente que nós não precisamos disso. Precisamos apenas confiar. É uma fé pura e simples. Confiar no nosso Deus, na sua soberania. Deus me ama.
É isso que a fé nos fala. Deus, Ele cuida de mim. Deus, Ele me guarda, Ele me protege. Não preciso ficar declarando, não. Precisa apenas confiar em Deus. Confiar nesse poder de Deus que o apóstolo Paulo ele nos diz aqui, que é revelado aqui no Evangelho. O Evangelho é poder de Deus. Então, meus irmãos, em resumo, Romanos capítulo 16, versículo 17, ela é uma afirmação poderosa sobre a centralidade do Evangelho na nossa vida, da natureza da salvação e da justiça de Deus, e concede gratuitamente salvação àqueles que creem. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça. Vamos orar? Vamos cantar.